Se hoje você quiser saber mesmo como você deve viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é só ler as epístolas dos apóstolos, porque nessas epístolas está escrito tudo o que é necessário para você viver de uma forma irrepreensível, saudável, de forma que ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a seu respeito, para que você viva de forma exemplar, sendo um referencial, um modelo de prática, de modo de pensar, de falar e de agir. Isso sim é que vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Então, dessa forma, você vai estar vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, é preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Porque tanto você como eu devemos agir assim. Esse é que é o nosso objetivo. Porque para vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus, temos que ter práticas convenientes a isso. E não práticas que estejam em desacordo com isso. Como infelizmente muitos hoje estão fazendo por aí. Então, esses defeitos, esses vícios que pouco a pouco vão nos deixando viver uma vida assim relaxada, sem nenhum comprometimento com a verdade, com o evangelho, com a graça. Isso nos distancia da verdade. Aí as pessoas mundanas, digamos assim, elas terão motivos suficientes para criticar as nossas práticas erradas, porque isso contribui para a nossa própria vergonha. Então, não podemos envergonhar o nome do Senhor Jesus com essas coisas. Essa sujeira não pode existir em nossas vidas. Temos que nos limpar disso, nos purificar desses erros, desses vícios que muitos têm por aí. Então, a igreja tem que entender essa questão. Porque não podemos ser desobedientes, arrogantes, prepotentes, pessoas que vivem como se não existissem as escrituras para nos ensinar como devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, é preciso que tanto você como eu possamos nos inteirar do que está escrito e fazer com que aquilo que está escrito possa ser aplicado pessoalmente em nossas vidas, dia após dia. Isto vai contribuir para a nossa prática, para o nosso aperfeiçoamento. Porque temos que ir nos aperfeiçoando dia após dia. Porque o seu caminho e o meu caminho em Cristo Jesus é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, o que nós devemos ter em nossas vidas é a perfeição, alcançar. Isso sim tem que ser algo importante e sério, para o qual devemos viver. Porque não adianta nada a nossa pregação ser diferente da nossa prática. Isso é hipocrisia. Era assim que os fariseus e escribas viviam. Eles diziam e não faziam. Então, essa hipocrisia não pode existir em nossas vidas, porque é fácil notar a hipocrisia. As pessoas ficam nos observando o nosso procedimento. E quando elas veem que estamos praticando algo errado, que não deveríamos fazer em tempo algum, elas têm toda a razão em nos criticar, porque nós temos os motivos para que isso acontecesse. Então, é preciso ter uma prática irrepreensível. E essas epístolas dos apóstolos, elas nos levam a praticar uma vida que seja referencial, modelo de atitude, de modo de pensar, de falar e de agir, coerente com a verdade que está escrito nessas epístolas, para que assim possamos nos encher disso. Então, é preciso que tenhamos esse compromisso em ler o que está escrito, para não errarmos, e sim para acertarmos, para que possamos ir nos ajustando ao que aquela doutrina nos ensina, para que assim esse ajustamento
vai nos fazer progredir cada vez mais. Esse tem que ser o interesse. Esse tem que ser o nosso objetivo. Sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Porque o nosso modelo de prática, de vida e de fé é o próprio Senhor Jesus. Então, Ele nos deu exemplo para seguirmos os passos dele. Se seguimos os passos deles, se seguimos os passos do Senhor Jesus, como deve ser, nada poderá fazer com que nós possamos errar, e sim acertar. Então, é preciso que isso aconteça. É preciso aplicar o que está escrito em nossas vidas. E tem que ser uma aplicação eficiente, com responsabilidade, com seriedade. Então, a vida em Cristo, para você e para mim, deve ser vivida dessa forma. Porque o próprio Senhor Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Então, tudo isso, ou seja, todos nós, como sal e luz, temos que fazer diferença. E a diferença que devemos fazer é aquilo que está escrito nas Escrituras. Elas é nas Escrituras que encontramos aquilo que devemos praticar, para sermos pessoas que tenham vida exemplar. Porque infelizmente hoje existem muitas pessoas por aí nesse meio evangélico que estão assim, digamos, escandalizando o evangelho, a graça, a verdade, pelo procedimento errado. E esse procedimento errado, sendo feito deliberadamente, não é algo próprio para mim e para você em tempo algum. Então, é preciso que possamos cair na real agora. Possamos cair que você possa cair em si e eu posso cair em mim mesmo. Para entendermos de uma vez por todas que temos uma responsabilidade. Temos que ser modelo. Temos que ser pessoas, como é que posso dizer assim? Pessoas verdadeiras e não pessoas falsas. Essa falsidade não pode existir em nossas vidas, porque o próprio Senhor Jesus nunca foi isso, em tempo algum. Então, se temos um modelo que é o Senhor Jesus, é hora de aplicar isso em nossas vidas, sim. Aplicando Jesus em nossas vidas, vamos proceder igual a Ele. Vamos pensar como Ele, vamos agir como Ele, em todo o tempo. Então, a igreja hoje tem que entender isso hoje. Porque cada vez mais devemos agir dessa forma. Porque se estivermos fazendo algo errado, que não está certo segundo as Escrituras, aí o erro é nosso mesmo, parte de nossas vidas mesmo. E errar assim, dessa forma inconsequente, não é algo próprio para você e para mim. Então, é preciso que a igreja entenda isso. Comece a pensar a respeito disso, refletir, meditar, para chegar a uma conclusão lógica e perfeita de como é que devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, segundo a doutrina que está escrita, para que esse objetivo seja concretizado. Então, eu espero que agora as pessoas entendam isso. Então, quem fizer isso vai estar tendo a aprovação do próprio Senhor Jesus. E isso é importante demais. É algo que é fundamental. Porque para mim e para você, Cristo Jesus é o fundamento. E ninguém pode viver fora desse fundamento. Esse fundamento é algo importante. Ele tem que ser a nossa base, a nossa pedra angular, da qual não devemos cair dessa firmeza, e sim nos ajustarmos a ela cada vez mais, para que possamos crescer como um santuário dedicado ao Senhor, edificados em Cristo Jesus. Então, essa é a mensagem para a igreja hoje. Eu espero que as pessoas entendam isso, porque isso é de fácil compreensão. Então, vamos completar a nossa carreira sendo fiéis ao que está escrito, praticando o que está escrito. Isso sim vai mostrar que somos uma igreja que
que possa refletir a imagem do Senhor Jesus em nossas próprias vidas, para que todos possam ver isso. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.